A Marvel apagou a verdadeira história do seu próprio universo. Cenas fundamentais que mudariam tudo o que sabemos sobre os heróis foram cortadas antes de chegar aos cinemas. Da confirmação de mutantes, desde o primeiro filme do Homem de Ferro, até destinos muito mais cruéis para personagens clássicos, esses momentos escondem segredos que alteram o rumo da história. Hoje, nós vamos revelar e explicar todas as cenas deletadas que mudam secretamente o cânone oficial da Marvel. A menção aos mutantes em 2008. O Nick Fury quase mencionou os mutantes em 2008. Em uma versão alternativa da cena pós-créditos de Homem de Ferro, o Fury entra e diz a Tony Stark que ele não é o único herói. Ele fala que, como se acidentes gama, picadas de insetos radioativos e mutantes não fossem o bastante, e ele ainda tinha que lidar com um garoto mimado. Essa era uma referência direta ao Hulk, ao Homem-Aranha e aos X-Men. A cena foi cortada porque a Sony tinha os direitos do Homem-Aranha e a Fox dos X-Men. Se a fala tivesse sido mantida, os mutantes seriam parte da história desde o primeiro dia. A Marvel passou anos ignorando esses personagens, mas quase mencionou eles logo no começo. A confirmação de Miles Morales no cinema. Em Homem-Aranha de Volta ao Lar, um criminoso chamado Aaron, vivido por Donald Glover, menciona que tem um sobrinho. Uma cena deletada mostra o Aaron preso no carro com as teias, ligando para o sobrinho e dizendo que não conseguiria chegar, chamando o garoto de Miles. Isso confirma que o Miles Morales existe no universo dos filmes. A versão que foi para o cinema apenas menciona o sobrinho sem dizer o nome. A Marvel provavelmente não queria criar expectativas antes da hora, mas a cena deletada existe. Nos quadrinhos, Aaron Davis é o Gatuno, o tio do Miles e um dos seus vilões. Isso significa que a base para a história do personagem já está pronta. A Marvel apenas não usou ainda. O encontro de Tony Stark com a filha no mundo da alma. O Tony Stark encontrou a sua filha adulta no mundo da alma. Uma cena deletada de Vingadores Ultimato mostra a consciência do Tony entrando nesse mundo após o estalo. Ele encontra a Morgan já adulta e pergunta se o seu sacrifício funcionou. Ela confirma que sim e diz que poderá viver uma vida inteira por causa dele, afirmando que entende a situação e tem muito orgulho do pai. Ele responde dizendo a clássica frase de que a ama 3000. O público dos testes achou a cena confusa e não se conectou com a versão mais velha da personagem. Então, os diretores decidiram cortar. A história funciona sem a cena, mas ela daria ao herói a aprovação da sua filha antes do fim. Seria um paralelo perfeito com o Thanos encontrando a Gamora criança em Guerra Infinita. E se você está gostando do vídeo, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal porque isso ajuda muita gente. A cena de abertura sombria de O Incrível Hulk. O filme O Incrível Hulk tinha uma cena de abertura sombria no gelo. O Bruce Banner viajava para um lugar isolado em um momento de total desespero. Antes de tomar uma decisão drástica, o Hulk aparece e quebra o gelo ao redor. No meio da destruição, era possível ver rapidamente o corpo congelado do Capitão América. E isso realmente foi filmado com o ator Edward Norton, e não era apenas um boato. A cena explicaria a fala do Banner em Os Vingadores sobre ter tentado acabar com tudo. Enfiei uma bala na boca e o outro cara cuspiu fora. A Marvel cortou a cena por achar o tom muito pesado para o início de um filme de herói. A aparição do Capitão América aconteceria anos antes do seu próprio filme solo, o que seria uma preparação incrível para o futuro que acabou sendo descartada. A prova física do feitiço do Doutor Estranho. A personagem Betty Brant provou que o feitiço do Doutor Estranho também apagou fotos. A versão estendida de Sem Volta para Casa tem uma cena importante onde a Betty apresenta uma retrospectiva escolar no jornal do colégio. Ela mostra fotos de viagens e eventos com os colegas. O detalhe é que o Peter Parker não aparece em nenhuma delas. Às vezes, existe um espaço vazio esquisito ou uma figura escondida, mas o Peter nunca está visível. As fotos que antes mostravam o herói, agora mostram apenas os outros alunos, e a Betty não percebe nada de errado nisso. Isso confirma que o feitiço apagou os registros físicos e digitais, não apenas as memórias. O Peter foi removido totalmente das evidências do mundo, o que mostra o verdadeiro terror e a força do feitiço. A homenagem final para Tony Stark. A versão original de Vingadores Ultimato tinha uma cena em que todos os heróis se ajoelham no campo de batalha para homenagear o Homem de Ferro. A única que não se ajoelha é a Gamora de 2014, que simplesmente vai embora. Isso confirmaria que ela sobreviveu ao estalo e evitaria a dúvida dos fãs até o terceiro filme dos Guardiões da Galáxia. Os diretores
Cortaram a cena porque acharam que o funeral logo em seguida já entregava a emoção necessária para a despedida. A verdadeira forma do Sr. Scratch. Na série WandaVision, o coelho da Agatha Harkness quase foi revelado como um demônio. Em uma cena deletada, a Mônica, a Darcy e o Ralph tentam pegar o Darkhold no porão da casa. O coelho se transforma em um monstro e persegue o grupo. A equipe chegou a gravar a cena, mas os efeitos visuais não ficaram prontos a tempo. Isso confirmaria que o animal é um familiar demoníaco da bruxa, um detalhe que os leitores de quadrinhos já conheciam. A morte original de Odin. Muitas partes de Thor Ragnarok foram refilmadas. Originalmente, o Odin morreria como um morador de rua em um beco de Nova York. A Hela apareceria lá e destruiria o martelo do Thor contra uma parede pichada. O diretor achou que esse cenário não era digno para a morte do rei de Asgard. Semanas antes do lançamento, eles mudaram a gravação para um campo na Noruega. A versão do beco seria muito sombria e não teria o tom de um funeral viking. Frigga ensinou magia para Loki. Uma cena deletada de Thor, O Mundo Sombrio, mostra a Frigga explicando por que ensinou magia ao Loki. Ela diz que o Thor e o Odin ofuscavam um garoto, então ela queria que ele tivesse algo próprio. Isso explica a habilidade dele com ilusões e o motivo dele sofrer tanto com a morte dela. A versão final do filme sugere que eles eram próximos, mas cortar essa cena escondeu a confirmação de que ela foi a mentora oficial do personagem. A visão de Thor na caverna. A visão do Thor na água em Vingadores Era de Ultron era muito mais longa e explicativa. O herói seria possuído por espíritos e falaria uma profecia clara sobre as joias do infinito. O ator Tom Hiddleston chegou a gravar uma participação como Loki durante essa alucinação. Como o público de testes ficou confuso, achando ali que o Loki estava controlando o Thor fisicamente, a Marvel cortou quase toda a cena, deixando a versão que foi para o cinema sem muito contexto. Gorr eliminou o Grão-Mestre e o Eitri. O filme Thor, Amor e Trovão cortou as participações do Grão-Mestre e do Eitri. O vilão Gorr encontraria e eliminaria os dois personagens durante a sua caçada pelo universo. A Marvel decidiu cortar essas cenas para não eliminar duas figuras conhecidas da franquia de forma rápida. Como o material não foi usado, o destino deles continua incerto na história oficial, mas originalmente eles seriam vítimas do vilão. O Alto Evolucionário está vivo! Em Guardiões da Galáxia Volume 3, o destino do Alto Evolucionário fica incerto durante a explosão da nave, mas uma cena deletada mostra o Rocket e o Groot prendendo o vilão em uma cela em lugar nenhum. O diretor James Gunn confirmou que ele sobreviveu. A cena foi cortada por causa do ritmo do filme, mas deixa a porta aberta para um possível retorno do personagem e confirma que o Rocket teve o seu encerramento sem precisar eliminá-lo. A discussão entre Okoye e W'Akabi. Pantera Negra cortou uma cena importante entre a Okoye e o seu marido W'Akabi, logo após o Killmonger tomar o trono. Eles discutem no quarto sobre a política do país. A Okoye diz que não apoia o novo rei porque não quer que os seus futuros filhos cresçam como conquistadores. A cena explica a pressão no casamento deles e dá muito mais peso à decisão da Okoye de ficar ao lado de Wakanda em vez de apoiar o marido na batalha final. O final original da Viúva Negra. Em vez de terminar com a Natasha partindo para a sua próxima missão, o filme Viúva Negra quase teve um final mais tranquilo. Ela voltaria para o bairro em Ohio, onde passou a infância. No local, ela observa crianças brincando de Vingadores e uma menina vestida de Viúva Negra finge atirar nela. A Natasha sorri de volta. A cena encerra a história da personagem no mesmo lugar onde começou, mostrando que ela se tornou uma inspiração para as crianças. O resgate do Professor Hulk. Quando Vingadores Ultimato avança 5 anos no tempo, Bruce Banner aparece de repente como a celebridade Professor Hulk. Uma cena deletada mostraria como ele ganhou o amor do público. O Hulk resgataria pessoas de um prédio em chamas. Artes conceituais mostram o herói saltando de prédios para salvar civis da queda de uma antena parabólica. A cena teria uma participação do ator Reginald VelJohnson, como ali o chefe dos bombeiros. Os diretores cortaram essa parte e apresentaram um personagem direto na cena da lanchonete. A sequência explicaria a sua transformação e daria um momento heróico para o Hulk, algo que faltou no filme final, já que ele apenas faz o estalo e machuca o braço, sem ter uma revanche ali contra o Thanos. A crítica de Maria Hill aos Vingadores. O filme Os Vingadores
quase começou com Maria Hill sendo interrogada pelo Conselho de Segurança Mundial sobre a Batalha de Nova York. Nessa versão, ela critica as ações de Nick Fury e a iniciativa dos heróis, dizendo que toda a confusão poderia ter sido evitada. O final alternativo completava essa ideia, com a personagem defendendo Fury para o conselho, mas criticando o governo por ver a equipe como uma ameaça. Essas cenas mostrariam a falta de confiança da própria SHIELD nos Vingadores logo no início. A Marvel guardou esse tema para ser usado depois nos filmes O Soldado Invernal e Guerra Civil. A lista de tarefas de Peter Parker. Homem-Aranha Longe de Casa originalmente incluía uma cena chamada Lista de Tarefas do Peter, mostrando o que ele fez antes de viajar para a Europa. Ele vende os seus itens de Star Wars para conseguir dinheiro e comprar um presente para MJ, pega o seu passaporte usando o drone-aranha para cortar fila e compra um adaptador de fone de ouvido em uma loja. A sua última tarefa é prender a família criminosa Manfred. O Homem-Aranha invade o esconderijo com a armadura aranha de ferro e prende todos os criminosos, avisando aos policiais que sairá de férias por alguns dias. Isso explicava como Peter tinha dinheiro, passaporte e tempo livre. A cena foi cortada nos cinemas, mas foi incluída na versão estendida. A Duende e os Deviantes em Eternos. O personagem, Danny Whitman, teve pouco tempo na tela no filme Os Eternos. Uma cena deletada dava mais espaço a ele. A Duende conversa com Danny num museu enquanto Cersei está ocupada. A personagem menciona que o fóssil na frente deles não é um dinossauro, mas um deviante que ela conheceu. Danny acha que é uma brincadeira. A Duende fala sobre como os humanos cresceram através da crença, dizendo que deuses, nações e dinheiro são ilusões que ganham força pela fé humana. Essa cena ajudaria a preparar o público para a história da família de Danny antes da cena pós-créditos apresentar a Espada de Ébano, criando mais interesse para o futuro do personagem como Cavaleiro Negro. O e-mail para Bruce Banner em Thor. No primeiro filme do Thor, o Dr. Eric Selvig menciona um colega cientista que desapareceu após a SHIELD se envolver. Ele estava falando de Bruce Banner. Uma fala cortada mostrava Selvig se oferecendo para mandar um e-mail pedindo ajuda para ele. Versões iniciais do roteiro iam além e citavam o nome do Dr. Hank Pym diretamente. Ambas as referências foram retiradas. Se os nomes de Banner ou Pym fossem ditos em voz alta, o filme do Thor teria feito conexões com o Hulk e o Homem-Formiga anos antes de a equipe se formar ou do filme do Homem-Formiga existir. A Marvel decidiu manter a sutileza para não confundir o público na época. A adaptação do Capitão América. Os Vingadores cortou uma cena longa que mostrava Steve Rogers se adaptando à vida moderna antes de a equipe se reunir. Ele assiste a um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, olha arquivos dos seus antigos colegas e descobre que Peggy Carter ainda está viva e que Bucky é listado como desaparecido. Ele não tenta contato. O herói anda por Nova York parecendo perdido, conversa com uma garçonete e recebe conselhos de um homem em uma lanchonete. Esse homem era Stan Lee, dizendo para o Capitão América convidar a garçonete para sair. A sequência terminava com Steve batendo em sacos de pancadas em uma academia, que foi a única parte mantida no filme final. O resto foi cortado para acelerar o ritmo, mas seria estabelecido o isolamento do personagem desde o início. E se você chegou até aqui, deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal Nerdia e até a próxima!